Se eu quero uma vida grande, eu vou também ser muito exigido. Não vai acontecer de graça, não vai acontecer porque eu estou aqui, porque eu estou numa igreja, porque eu disse que eu sou crente, porque eu me batizei. Não vai acontecer assim, não vai acontecer de graça. O amor de Deus é incondicional, Ele me ama. Mas as promessas se cumprirem, não. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer a minha entrega, o meu sacrifício vivo. Como está lá, como Paulo disse, nós somos um sacrifício vivo. Às vezes a gente vem carregando muito lixo. Se ainda eu estou carregando amargura, se ainda eu estou carregando ódio, se ainda estou falando do passado, vira e mexe eu volto naquilo, lembro daquilo, jogo na cara das pessoas, eu fico mal, fico remoendo, chega uma data que me remete àquilo, carrega uma carga. A gente precisa se libertar disso, só vai ter derrota. Você já percebeu que há épocas do ano que pessoas ficam mal? Tem que se libertar disso. Vamos crescer neste temor, vamos crescer no perdão, vamos crescer no caráter, vamos crescer na intimidade, vamos crescer na integridade, vamos crescer todos os dias. Sempre, 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 como falamos várias vezes a palavra sempre. Ser cristão é um estilo de vida. Graças a Deus, mais um dia abençoado que nós temos aqui na presença do Senhor. Muito bom. Diga comigo, por gentileza, sempre. Sempre, sempre é o quê? Sempre é sempre. Olha o que diz aqui, ó, em Atos 2:46. Olha só. Diga comigo, por gentileza, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Então, todos os dias, as pessoas estavam lá, buscando o Senhor, reunindo no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, todos em comunhão, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, a harmonia. E o Senhor, vamos juntos por gentileza, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então todos os dias chegavam pessoas que tinham sido tocadas, pessoas que haviam sido abençoadas por todas essas outras pessoas que estavam ali, buscando a Deus, sendo generosos, partindo o pão, participando da comunhão, das refeições com alegria, com sinceridade de coração, querendo o melhor, querendo ajudar as pessoas. Ou seja, o que é esse sempre, pessoal? Sempre é um estilo de vida. Todo dia é dia de agradar a Deus, todo dia a dia de adorar a Deus, todo dia a dia de ser gentil, de ser uma pessoa abençoada, de iluminar e salgar e temperar. Então somos cristão. Ser cristão é um estilo de vida. Nós já falamos isso. Jesus não é religião. Inclusive, se fosse para Jesus pregar uma religião, ele ia pregar a dele, ele era judeu, mas ele não pregava a religião. Ele pregava um novo padrão, um novo comportamento, um novo estilo de vida. Então nós somos cristãos aqui, nós somos cristãos em casa, nós somos cristãos no trabalho. Não é como a gente faz com o celular. Quando você entra no avião, eles dizem o que para você? Coloque no modo avião, não é assim? Ou se você vai entrar numa reunião de trabalho, alguma coisa assim, você bota no modo silencioso. Ou até no modo avião, talvez, não sei. Então, a nossa vida não é como a gente faz com o celular. Eu não entro na igreja e coloco, agora estou no modo cristão. Aí lá fora, eu entro no modo mundano de novo. Não existe isso. Eu não sei se todos chegaram a assistir o programa da Bispa hoje, mas ela falou sobre isso, inclusive.
lá daquela passagem de Samuel. Até quando, Samuel, você vai continuar se entristecendo por Saul? Um padrão que havia sido rejeitado. Deus já rejeitou esse padrão, pessoal. Deus já havia rejeitado o padrão de Saul. Aquele padrão carnal, aquele padrão impulsivo, aquele padrão desobediente. Então o Senhor já rejeitou esse padrão. Um padrão preguiçoso espiritual. Um padrão ainda invejoso. Um padrão que ainda carrega amargura. O Senhor rejeitou esse tipo de padrão. Porque em muitos lugares há muitas pessoas que estão nas igrejas, mas ainda estão carregando padrões antigos. Então a gente precisa trazer isso para a nossa consciência. Nós devemos ser um em Cristo. Um em Cristo. Eu não posso ser uma pessoa aqui, simpática, agradável, amorosa, lá em casa eu maltrato a minha esposa, eu maltrato os meus filhos. Lá na rua eu sou subserviente, eu aceito o que fazem comigo, eu puxo o saco das pessoas, eu quero agradar, eu quero convencer. Mas aqui eu sou autoridade, aqui ninguém pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. Nós temos que ser a mesma pessoa, sempre parecida, buscando sempre mais parecida com o Senhor. Fidelidade, amor. Do jeito que a gente está lendo aqui, estavam na igreja, partindo o pão, juntos, participando das refeições, felizes, felizes. Tem tanta gente que diz que tem Cristo, mas tem uma cara feia, uma carranca, um mau humor. Não, isso não é de Deus, isso não está certo. Nós devemos ser uma coisa só. Deus disse para Josué, só o caminho do sucesso, Josué, é só um. É meditar na coisa certa, Josué, dia e noite, Josué. Deus foi muito claro com Josué. Josué estava com medo, Josué estava tenso, Josué não sabia muito o que fazer. E o Senhor falou, Josué, só tem um caminho, tá? Eu sei que você está tenso, meu servo Moisés morreu, ele era uma segurança, uma estrutura, mas o tempo dele acabou. Agora é com você. E você só vai conseguir dar conta desse pepino, Josué, que é botar o povo ali na terra, porque o povo, a gente lembra como é que o povo não era brincadeira. Se Moisés, que era o homem mais manso da face da terra, tinha dia que ele assim não estava se aguentando, seus rebeldes, chamando eles seus rebeldes, vocês não acordam, seus desobedientes. José, a gente já vê que é um perfil menos tolerante. Então, o José, você só vai dar conta desse desafio, José, se você meditar na coisa certa, meditar na palavra dia e noite. E obviamente, pessoal, que a gente não está falando, não, eu tenho que ler a Bíblia o dia inteiro, não. Mas eu tenho que mantê-la na minha mente o dia inteiro. Eu tenho que manter os valores, os princípios, o foco, a atenção. Eu não posso me distrair. Porque nós seremos atacados e somos, já devemos ter sido atacados já de manhã, hoje, no domingo, vindo para cá, se arrumando, entrando na igreja, durante o louvor. Um pensamento, um sentimento, uma aflição, uma angústia, o que vai acontecer? Amanhã eu tenho que resolver tal situação, eu já estou tenso. Então nós somos atacados. Mas como é que eu respondo? Meditando sempre dia e noite na palavra. Eu estou me sentindo mal? Eu vou orar. Veio uma má notícia, alguém me mandou uma mensagem, aconteceu alguma coisa, recebi uma carta, uma ligação, eu vou pedir graça ao Senhor. Eu vou reagir de acordo com aquilo que a palavra já me ensinou. Porque, todos os dias, eu li aqui, primeiro versículo, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Tudo que entrou de errado, o pessoal entrou por repetição. Tudo que vai entrar de bom tem que entrar por repetição. Até que aquilo se torne o meu perfil, o meu padrão, o novo padrão. O Senhor, todos os dias, está lá em Gênesis, todos os dias o Senhor descia e conversava com Adão.
Deus falava com Adão todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, ó, lemos aqui, ó, todos os dias continuavam a reunir-se. Todos os dias e o dia inteiro, pessoal. É dia de buscar a Deus. Porque você está em espírito, você nunca está desligado. Essa tem que ser um treinamento nosso. Você nunca está desligado. Você não está tentando recitar versículos o tempo todo, ou de joelho o tempo todo, não. A gente está atento, ó. O sangue de Jesus. Veio um pensamento, o sangue de Jesus tem poder. Veio um sonho, o sangue de Jesus tem poder. E eu vou levantar, e eu oro, e eu repreendo aquilo, ó. Eu não estou deixando o negócio, foi só um sonho. Não, pessoal, a gente não pode acostumar. A gente vê aqui, ó, nessa época do ano, por exemplo, alguns cristãos americanos que eu conheço, que são cristãos mesmos, eles não botam nada, eles comemoram o Natal, não comemoram Halloween, mas tem um monte de gente que vai em igreja, que acha que é cristão, mas bota aquelas caveiras, aquelas coisas horríveis. Ontem a gente passou por uma casa, a gente já clamou o sangue de Jesus. Sabe quando você está andando e olha assim, misericórdia, o sangue de Jesus, todo mundo no carro já assustou. Tinha lá meio que demônios ali, demônios. Se aquilo estava no jardim da pessoa, imagina dentro da pessoa. Se fora já estava opressor, já estava oprimido aquele negócio. Era meio que uma caveira toda amarrada, como se fosse uma alma penada ali, né? Uma alma penada toda amarrada, uma caveira, e uma cabeça de cavalo, assim, espetado, como se fosse sei lá, demônio, oferenda, sei lá o quê. E muitos desses vão em igrejas, mas levam o quê? Uma brincadeirinha. É brincadeirinha. Então é de brincadeirinha, não precisa de tudo isso. A gente, pessoal, já aconteceu lá em São Paulo, ó, que nem é tão forte a cultura como lá no Brasil, do Halloween. Mas lá em São Paulo, o meu irmão fazia aquele trabalho de resgate de almas. Pessoas que já tinham dado uma parada, pessoas que entraram em contato, não voltaram, vão resgate de almas. E olha que esse eu conhecia da Celso Garcia, era membro das antigas da igreja. Que ia, mas não ia, hoje, graças a Deus, está firmado. Mas ia, depois parava, voltava, depois parava de novo, sempre aqueles altos e baixos. No dia que ele foi chegar para o resgate de alma, porque ele não avisava, porque assim, não, então, tem um negócio, um compromisso, chegou lá, pegou. O que estava todo mundo bonitinho para ser arrumado para ir? Todo mundo vestido de Wandinha, de bruxinha, de não sei o quê. Ah, que bonito, olha, no dia do resgate de almas, pegou o sujeito indo para o Halloween. E é a cara dele. O bom é que ele leva na boa, ele é meio cara de pau mesmo, no bom sentido, aquele lá que leva, que não fica ofendidinho, aquela coisa de homem, né? Leva na boa, é verdade, errei, confessa, tá certo, erramos aqui, verdade, a prioridade estava errada, e hoje é uma bênção. Sempre foi uma bênção, né? É que a pessoa tem gente que a gente vê que ela é boa, ela é ruim para ela mesma. Você já deve ter convivido com pessoas assim. Às vezes ela é generosa, ela é bacana, ela quer te ajudar, mas ela é ruim para ela. Então ela não tem boas escolhas para ela, mas para os outros ela até que é boa. Né? Não quer prejudicar as pessoas, enfim. Então, a gente está vendo aqui, ó, todos os dias. Se eu não estou atento ao que passa no meu coração, e eu vou relativizando algumas coisas, e lembrando do Senhor, vou lembrar de Deus quando? Quando eu entro na igreja, num domingo. Não pode ser assim. É o dia, é a vida, é a nossa vida, é um estilo de vida. Então não vou fazer alguma coisa porque alguém está vendo. Não, eu sei que Deus está vendo. Eu não vou falar de certa maneira, eu não vou fazer certos negócios, eu não vou procurar tal tipo de coisa, de circunstância, eu não vou entrar em certas discussões, problemas, falar algumas coisas, não porque aquilo vai me causar, não, eu não quero um problema com Deus, porque eu estou atento, eu estou meditando na palavra dia e noite, é um estilo de vida,
Não existe dia e hora, existe um estilo de vida. Olha o que está aqui, ó, meus queridos, em Romanos 14:5, na NVI. Há quem considere, vamos juntos, há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. É exatamente isso. Tem cada versículo que às vezes a gente lê, que sempre estiveram lá. Mas a gente não via, não enxergava eles. Olha só que claro que está aqui. Ó. Há quem considere um dia mais sagrado. Lá em Isaías, se eu não me engano, tem lá o povo fazendo jejum. E quando eles terminavam o jejum, eles terminavam em socos brutais. Está lá. Você nunca fez um jejum? Que quando você terminou, o diabo lançou aquela seta, aquela provocação, e todo mundo brigou? Ou às vezes você voltando de uma santa ceia, por exemplo, você voltando para casa, todo mundo gritando no carro? A mulher gritando com o marido, o marido ofendendo a esposa, os filhos tensos, aquela coisa, choradeira, aquela desgraça. Era assim. Era assim. É um dia agradável que eu quero de vocês? O Senhor perguntou. É um dia que vocês fazem cara de piedade, veste roupa de saco, joga cinzas na cabeça, é isso? Um dia agradável ao Senhor? Não, não pode ser assim. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. domingo é o dia sagrado, é o dia do Senhor. Não é assim que a gente vive, pessoal. Há quem considere iguais todos os dias são importantes, todos os dias é dia de orar, todos os dias é dia de tratar bem as pessoas, todos os dias é dia de agradar a Deus, de ajudar alguém. Não existe, é um estilo de vida. Eu busco sempre ser a mesma pessoa em todos os ambientes, em todos os lugares, com todo tipo de pessoa, do maior do que eu, do menor do que eu. É a nossa vida, é o nosso caráter, é o caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ela não é espiritual aqui na presença de vocês. E um cavalo lá em casa. E o gente fina lá no trabalho. E o descontrolado lá no trânsito. Mas quantas pessoas, quantas personalidades você tem? Não, é uma só. Uma só. Olha aqui em 2 Coríntios 4:10. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada, a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo, nossa vida, nosso estilo de vida. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Então, todos os dias nós somos atacados de todos os lados, somos entregues à morte. Mas eu decido fazer o que é certo. Então eu estou entregue ao Senhor, mesmo que para morrer. Mas a gente tem que morrer mesmo. O Senhor falou que eu tenho que matar minha carne. Eu tenho que matar minha carne. Quem quiser salvar a sua vida, não, isso daqui não vale a pena, isso daqui está doendo demais, você vai perder. Mas quem estiver disposto a perdê-la, mas por qual razão? Por minha causa. Quem estiver disposto a perder a vida por amor a Cristo, encontrará. Então nós somos entregues à morte para que a vida do Senhor se manifeste em nós. Então eu sou entregue às minhas paixões, aos sentimentos, a tudo aquilo que vem para me deixar angustiado, tenso, nervoso. Eu entrego aquilo ao Senhor. Eu não vou mais ser guiado por isso, não vou ser dominado por isso. Eu vou morrer para o pecado, eu vou morrer para o mal, eu quero morrer para a minha carne, para que a vida do Senhor se manifeste em mim. Olha essas 3 passagens na sequência. Filipenses 1:4, em todas as minhas orações, Filipenses 1:4, isso, depois 4:4 e Colossenses 4:6. Em todas as minhas orações em favor de vocês, olha, a gente está orando por vocês estão orando por nós. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Sempre oro com alegria.
Filipenses 4:4, alegrem-se sempre, sempre, sempre no Senhor. Olha quanto sempre nós já falamos, ao nome do culto, sempre. Novamente direi, alegrem-se. Novamente direi, alegrem-se. Colossenses 4:6, o seu falar, vamos juntos, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Lembra que a gente fala do sal, né? O sal tempera, o sal não deixa estragar. Então as minhas palavras devem ser sempre agradáveis e temperadas com sal, na medida certa, para que saibam como responder a cada um. Eu não tempero as minhas palavras com sal para falar somente lá com o meu cliente. Eu vou falar ali, que eu tenho interesse naquele cara, para fazer um acordo, um negócio, assinar um contrato. Então, nossa, aqui é uma seda. Mas ali, com a minha esposa, com o marido, eu não quero saber. Seja o seu falar sempre desagradável, mal-humorado, carrancudo, teimoso, seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, pessoal, aqui nós temos o quê? Fala comigo, um filtro. Um filtro. Nós temos um filtro, Nós oramos com alegria, nós buscamos essa alegria, nós abençoamos, nós tomamos cuidado, nós falamos o que é certo. Você vê Jesus sendo muito firme. Mas ele não era desrespeitoso. Ele perdia a paciência com os religiosos. Que a hipocrisia é difícil, né? Com a falsidade, que você sabe que você está sendo... quer ter uma manipulação ali, aí é uma ira justa. Mas ele não maltratava as pessoas. Então, aqui nós temos um filtro. Nós temos nos alegrado sempre no Senhor. Nós temos orado em todo o tempo. Ou quando eu estou mal. Eu estou mal, então eu não quero ir na igreja. Eu estou mal, eu não quero buscar Deus. Eu estou mal, eu não quero louvar, não estou sentindo vontade. Espera aí, quem sente vontade, pessoal? Quem sente vontade aqui é criança. Eu não estou com vontade de fazer isso, eu não estou com vontade de fazer aquilo. Um homem faz o que ele tem que fazer. Um adulto, uma mulher, faz o que ela tem que fazer. Uma mulher não pergunta, hoje eu não estou a fim de cuidar dessa criança. Ela levanta e faz. Ela faz o que ela tem que fazer, a criança depende dela, e tem que fazer as coisas. Um homem, ele não fica perguntando, mas hoje está friozinho, hoje eu não vou trabalhar não. Não, ele vai levantar, nevando, menos 10 ou 42 graus. Vai fazer, por quê? Porque ele entendeu que é o que tem que fazer. Então a gente sabe que a gente consegue. A gente sabe que a gente consegue temperar as nossas palavras. A gente sabe que a gente consegue buscar mais a Deus. A gente sabe que a gente consegue meditar na coisa certa. A gente sabe que a gente pode dar uma boa resposta para as pessoas. Porque quando é conveniente, quando eu tenho que agradar, é simples, simples, simples. Uma vez, a minha mãe já deu esse exemplo algumas vezes. Uma vez, acho que ela falou para Mariana. Eu não me lembro exatamente o contexto de falou, não, é que eu não consigo, a hora que eu vi eu já falei, acho que foi em relação às meninas, inclusive. Às vezes a gente pode falar, né? Porque quando a gente está com os mais íntimos, especialmente a família, a gente às vezes despreza algumas coisas. A gente despreza que aquela, na verdade, são as pessoas mais importantes da nossa vida. E às vezes a gente trata como se fossem as menos importantes. E eu não lembro, acho que ela deu uma resposta, estava impaciente com as meninas, e ela, porque elas estão assim, elas estão desobedientes, etc, etc. Falou, justificou lá. Aí ela perguntou para ela, ok, se você estivesse lá na igreja e chegasse as pessoas para falarem com você, você ia dar esse tipo de resposta ou você ia saber se controlar? Eu ia saber me controlar. Então não vamos nem para a página 2. A resposta já está clara. A gente sabe como lidar diante das situações. A gente seleciona quais pessoas eu quero estar bem.
E muitas vezes as mais importantes eu seleciono que eu não estou nem aí. Que eu não estou me importando em estar bem ou cuidar daquela pessoa. Por que muitas vezes um filho, por exemplo, trata melhor a namorada do que a própria mãe? Porque a mãe ele sabe que ele não vai perder. A mãe ele sabe que ele não vai ficar sem. Por que às vezes a pessoa trata melhor o cliente do que a esposa ou o marido, por exemplo? Porque na cabeça da pessoa, ela conta, não vai separar. Mas o cliente não quer perder. Então, a esposa, ela vai estar aí amanhã. Minha mãe vai estar aí amanhã. Tudo que a gente despreza, a gente perde. Então a gente precisa dessa atenção. Nós temos sido intencionais na nossa vida? Ou quando eu sinto alguma coisa, eu deixo de fazer? Eu sinto para fazer e eu sinto para não fazer. Como é que eu trato as pessoas? Como é que eu falo com as pessoas? Eu sigo essa orientação de Colossenses, sempre amável, sempre agradável? Ou se eu estou mal, eu mostro para todo mundo que eu tenho um problema? Analisa isso, pessoal. Analisa isso. Não é você ser o palhacinho da família. Mas presta atenção no detalhe. Tem gente que demonstra, ele quer mostrar. Tem gente que demonstra muito mais quando ele está com um problema do que quando a pessoa está feliz. Por exemplo, a intensidade dela quando ela está mal é muito maior do que quando ela está bem. Quando ela está mal, ela fecha a cara, ela fica carrancuda, ela não fala com ninguém, ela dá respostas ruins. Mas quando ela está bem, ela só está bem. Ah, legal. Aquela coisa morna. Sabe aquele negócio? Que não... Ah, legal. Igual quando você dá um presente para alguém que ela não gostou do presente. Ah, legal, obrigado. Esse é o bem dela. Mas quando ela está mal, ela fecha a cara, dá resposta, me deixa quieto, deixa eu ficar sozinho. E não pode ser assim. Nós precisamos muito mais colocar uma força ainda muito maior para mostrar a nossa alegria, mostrar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, do que quando a gente está mal. Porque do contrário, vamos aos fatos, né? Do contrário, o que vai nos diferenciar do mundo? O mundo já é todo dopado, todo medicado. O mundo é todo desequilibrado. O que vai nos diferenciar do mundo se não for a presença do Senhor? Se não for a esperança que exala de um cristão? Porque o cristão ele é uma pessoa cheia de esperança. O cristão é uma pessoa que é feliz. O cristão é uma pessoa que ela tem esperança no amanhã, que ela acredita nesse ano doce, que ela acredita no melhor ano da vida dela, que ela acredita no poder do Senhor, que ela acredita nos milagres do Senhor. Então eu não vou rir igual um bobão aqui para as pessoas, não. Mas eu entendi. Porque se eu estou mal, eu não preciso contar para todo mundo ou mostrar para todo mundo, mas se eu estou bem, o mundo precisa de pessoas felizes. Precisa ver, a esperança, o que essa pessoa tem? Parece que ela nunca tem problema. Você já talvez tenha visto pessoas assim, parece que ela nunca tem problema, e ela tem, todo mundo tem. Mas ela não precisa que todo mundo veja, todo mundo saiba. Então a gente tem que mostrar esperança. Quando? Todo dia. Até quando? Para sempre. Que é um estilo de vida. É um estilo de vida. A gente tem que mostrar muito mais a nossa alegria em Cristo do que os nossos momentos ruins. Veja Jesus, por exemplo. Tudo que a gente tiver que fazer, vamos lembrar de Jesus. Jesus tinha momentos... passou por momentos difíceis, dolorosos? Sim ou não, pessoal? Sim. Mas ele estava sempre feliz.
Ele estava sempre bem, tratando bem as pessoas. Mas quando ele estava mal, o que ele fazia? Ele ia para orar, ele ia orar. Ele se separava para orar. Ele não ficava lá dando patada nos discípulos e falando, agora hoje eu não vou atender ninguém, hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu quero ficar na minha. Ele não fazia isso. Jesus saía, às vezes sozinho, às vezes com Pedro, Tiago e João, mas eles não ficavam colados nele, então ele ia para um canto, ele ia orar, ele ia falar com Deus. Ele não ia descontar em ninguém. Mas quando ele estava com as pessoas, ele estava bem, ele estava feliz, ele estava levantando as pessoas, dando esperança para as pessoas, ajudando as pessoas. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. As pessoas viam Jesus sempre o melhor lado possível dele. Eles não viam aquela carranca, aquela coisa, não. As pessoas estão sempre vendo o melhor. É assim que deve ser com a gente. As pessoas sempre estão vendo o nosso melhor lado. O nosso lado ruim, a gente faz assim, ó. Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Estou mal. Aquele dia foi atacado, né? O diabo, a opressão, eu vou para o meu canto, ó, não vou dar patada em ninguém, não vou descontar na criancinha que não sabe de nada, na esposa que nem sabe, ou no marido, né? Às vezes a gente chega numa situação assim, né? O que aconteceu? Não, está tudo bem, daquela cara, né? Às vezes vai falar com a esposa, está tudo bem. Mas como assim? Imagina se não tivesse tudo bem. Então, eu vou para o quarto, eu vou orar, eu vou sair, aí sai melhor. Quem é que sai pior depois de orar? É impossível. Mas por que as pessoas muitas vezes ficam com aquele jeito, aquela carranca, aquela coisa pesada, oprimido? Por quê? Porque não faz isso. Por que não faz isso? Aí está reclamando, meu marido não quer vir para a igreja, está reclamando, meu filho não quer saber da igreja, ninguém quer saber. Por quê? Porque eu não sou um bom testemunho. Às vezes a pessoa está falando, ora aqui, ora para Deus quebrantar esse coração, ora, tá bom, a gente ora. Mas o maior testemunho para aquela pessoa querer Jesus é ver mudança em você, em mim. As pessoas seguem exemplos, pessoal. As pessoas seguem pessoas, as pessoas seguem padrões. Por que as pessoas admiram pessoas? Porque eles admiram padrões. Padrões. Pode olhar. Se você admira uma pessoa, você vai olhar algum feito que ela fez. A estabilidade, o resultado dela, o caráter dela, a coragem dela. Você vai admirar um padrão alto. Você não vai admirar um fracote, um medroso. Você não vai admirar... Não tem filmes, não se fazem filmes. Não se fazem filmes de derrotados, fracassados, perdedores. Fazem filmes de heróis, fazem filmes de gladiadores, fazem filmes de soldados que foram, encararam a situação, voltaram com a vitória. Não é assim? Você não se espelha em derrotado. Você quer alguma coisa que te eleva. Por que a gente admira Jesus? Pela coragem dele, pela ousadia dele, pelo amor dele. Por quem é esse, né? Quem é esse? Que não foi lá e jogou, você também é pecador, mas ele também não falou assim, Jesus te ama, tá? E eu também. Ele falou, alguém te condenou? Não, eu também não. Porque quem julga é Deus, não eu. Ele não estava lá para julgar. Ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Agora vá e não peques mais. Vá, você se livrou dessa. Agora não faça de novo, que é estupidez. Não faça de novo aquilo que te trouxe para este ponto de humilhação, de aflição, de derrota. Então, esse negócio porque Jesus é lindo, é maravilhoso, é tudo isso. Não, porque venha como está. É verdade, chegue como está, mas não vai aceitar, fique como está. O Senhor é muito claro, a palavra é muito clara. Deus ama as pessoas, mas abomina o pecado.
Ele ama todos nós, mas ele vai detestar, vai odiar o pecado em nós. Então não tem como ele abençoar uma pessoa. Ah, mas não. Ele dá oportunidade, mas ele não compactua com aquele padrão errado. Então eu preciso ser esticado, eu preciso subir meu nível. Aqui, ó. Então é aqui que a gente está vendo, ó. Está num dia mais difícil, eu vou ficar quieto, eu vou orar, eu vou buscar Deus. Porque olha o que diz aqui em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Estamos comendo? Está glorificando a Deus? Com quem está comendo? O que está comendo? Está bebendo? O que está comendo? Está bebendo? O que você está fazendo? Está trabalhando? Eu estou trabalhando. Como está trabalhando? As pessoas que estão ouvindo você falar o que para aquela pessoa? O que você está vendendo, o que você está falando, o que você está orientando, é verdade? É sincero? Está glorificando o Senhor? Você dirigindo no trânsito tem glorificado o Senhor? Ué, bebi, faz isso, faz aquilo, o povo adora aqui uma buzina, né? Tem glorificado a Deus? Façam qualquer outra coisa. Faça qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Eu já vi situações assim. Da pessoa tá brigando dentro do carro. Mas passar uma pessoa ali que conhece, ó, papá, oi, tudo bem? Mas tá aqui, ó, brigando com todo mundo aqui no carro. Mas viu o fulaninho de tal, ó, ô fulaninho, tudo bem? Beleza? Isso não glorifica a Deus. Faça qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Então, como eu dirijo, glorifica a Deus? Como eu falo com as pessoas, eu glorifico a Deus? Como eu atendo um telefone, glorifica a Deus? Fala logo, o que foi? Já acabou? Tá. Glorifica a Deus? Sai daqui, dá licença, vai embora, cala a boca. Isso glorifica a Deus? A vizinhança é glorificada pela sua atitude, pela sua presença, pelo que ela vê você fazendo no lixo, o jardim como você deixa, tem glorificado a Deus? A maneira que você responde às pessoas glorifica a Deus? Sua organização, seu estado físico, suas roupas, glorificam a Deus? É detalhe, pessoal. Detalhe. Toda vez que você pensa em Jesus, você não imagina um cara feio, sujo, descabelado, bagunçado. Porque Jesus não era assim. Jesus tinha excelência. Jesus, ele se cuidava. Então, o nosso padrão tem que ser elevado. Colossenses 3,17. Tudo que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, está falando ou está agindo, faça em nome de Jesus. Então, eu não estou bem com aquela pessoa, não estou querendo ter uma boa atitude com aquela pessoa, mas eu vou falar bem com aquela pessoa, vou tratar bem no nome do Senhor Jesus, porque eu vou fazer pela fé, dando por meio dele, por meio de Jesus, graças a Deus. Então, é aquilo que muitas vezes a gente não entende. Eu não estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo para Deus. Então, se a esposa está difícil naquele dia, se tem um cliente chato para atender, eu não vou fazer por ele ou por ela, eu estou fazendo para Deus. É aí que muitas vezes a pessoa não consegue estabelecer. Porque se eu fizer por uma pessoa, aquela pessoa pode falhar comigo. Aí eu vou perder a minha motivação do que eu tenho que fazer. Também ela não merece. Também ele não merece. Mas quem merece? Ninguém merece. O outro também vai olhar para mim e falar assim, eu também não vou fazer por ele, porque ele não merece também. Eu também não vou ter aquela boa atitude com ele, porque ele não merece, mas quem merece?
tem que ser por causa de Jesus, para que Deus seja glorificado. Então a pessoa vai ver Deus. Então, às vezes, o que a palavra diz? Ganhe sem palavras, pelo seu bom procedimento. Então não é porque ela é a esposa assim, o maior domínio próprio, mais docinha de coco que existe. Não, é porque ela quer agradar a Deus. Então, eu quero trazer aquele parente, aquele familiar para a igreja, mas às vezes eu já chamei a pessoa para vir para a igreja, chamei o marido, chamei o filho, chamei a esposa, chamei a mãe, chamei a sogra, mas só vê más atitudes. Eu não quero esse lugar, não. Eu não quero esse Deus, não. Que é isso, está doido? Negócio de gente doida. Mas está vendo, aquela serenidade, aquela paz, aquela excelência. Opa, teve mudança, hein? Depois que começou em tal lugar, está diferente. Eu não sei o que fizeram, o que conseguiu. Deixa eu ver. Curioso. Quero ir lá, quero saber também. O que está acontecendo lá? Por que vai tanto? Por que fica tanto tempo? Por que fala tanto disso? Porque eu estou me enchendo da coisa certa. Devagarzinho, aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando. Opa, começa a acontecer. Mas tem que deixar entrar. Então, será que nós temos agido assim? Tudo que eu faço glorifica a Deus? As pessoas enxergam um estilo de vida cristão em mim? A sua família, que são as pessoas mais importantes, enxerga em você um homem, uma mulher de Deus? Seus filhos enxergam como um homem, uma mulher de Deus? Se eu não deixar as coisas, fala comigo, por favor, se eu não deixar as coisas de Deus entrarem, eu vou morrer. Se eu não deixar a coisa certa entrar, eu vou morrer. Deus disse para Josué que ele não iria conseguir. Josué, você não vai conseguir. Sem se encher da palavra. Só então você conseguirá. Só então você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Então ele falou para Josué, Josué, você não vai conseguir sozinho, Josué. Você vai só conseguir se você se encher da palavra. Lá no Salmo 1, diz isso, a sua satisfação está na lei do Senhor, sua alegria está na presença do Senhor. A minha satisfação tem que estar em Deus. São escolhas, pessoal. Se eu digo que eu quero chegar alto, eu tenho que ter clareza. Onde você quer chegar? Se eu quero uma vida grande, uma grande vida, eu vou também ser muito exigido. Não vai acontecer de graça, não vai acontecer porque eu estou aqui, porque eu estou numa igreja, porque eu disse que eu sou crente, porque eu me batizei. Não vai acontecer assim, não vai acontecer de graça. O amor de Deus é incondicional, Ele me ama. Mas as promessas se cumprirem, não é incondicional. Ela é condicionada à obediência. A minha vida só vai mudar a partir do momento que eu mudar. Então eu preciso crescer, eu preciso mudar, eu preciso fazer a minha entrega, o meu sacrifício vivo, como está lá, como Paulo disse, nós somos um sacrifício vivo, um sacrifício racional. Eu penso, então eu me sacrifico, eu faço aquilo que eu preciso fazer. Tem lugares que, infelizmente, tem lugares que prometem mudanças e mais mudanças, sem que eu precise mudar. Isso não é bíblico. E fala que vai acontecer isso e aquilo, e o negócio vai acontecer, um reboliço na minha vida, e eu estou lá, amém, em nome de Jesus, amém, eu tomo posse, mas eu não mudei nada, eu só estou esperando que Deus faça tudo. Isso não é bíblico, pessoal. A mudança parte de mim. Fala comigo, a mudança da minha vida começa em mim primeiro. Primeiro em mim. Deus não tem pressa, pessoal. A gente tem que guardar isso. Deus não tem pressa. Deus não vai ficar velho. Deus não vai... Ele não tem pressa. Enquanto eu não acreditar na verdade, eu vou aqui ficar perdendo tempo na minha vida. Eu vou ficar perdendo tempo. Então, se eu quero muito, muito será exigido de mim. Veja Moisés. Moisés quis muito de Deus, mas Deus também quis muito dele.
O povo não quis muito de Deus, não. E Deus também não exigiu muito do povo. Tanto que ficaram pelo deserto, pelo caminho. Não sabemos o nome deles, só sabemos, por exemplo, de Corá, que foram os rebeldes lá, né? Mas eles não quiseram Deus. Então Deus também não podia exigir muito deles. Mas o Moisés falou, Senhor, eu quero ver sua glória. Opa, não tem quem chegou mais perto de Deus que Moisés. Então, muito também foi exigido de Moisés. Davi, por exemplo. Abraão, por exemplo. Paulo, por exemplo. Nitidamente nós vemos homens que queriam muito de Deus. E vejam onde eles chegaram. Como que nós falamos deles? Os frutos que eles deixaram para a história, para a eternidade. Nós vamos falar deles para sempre. Então, são escolhas. Está tudo certo. Eu posso escolher aceitar uma vidinha comum. Eu posso aceitar uma vidinha sem muitas ambições. Eu posso ter a vida de Lázaro. Lembra do mendigo Lázaro? O mendigo Lázaro, ele ficava na porta da casa do homem rico. Mas ele era um mendigo. Ele teve, de alguma forma, uma fé em Deus. A alma dele foi salva. Mas que vida sem glória que ele viveu. Que vida miserável, literalmente miserável ele viveu. Ele não teve fé para outra coisa. Ele até teve uma fé para crer em Deus e foi salvo. Bom, estava lá com Abraão. Mas eu não preciso ter uma vida do mendigo Lázaro. Eu posso me espelhar em Abraão. Eu posso me espelhar em Davi. Ora, está diante de mim a escolha, o poder da escolha. Se eu não tenho muita ambição, se só a salvação, como se fosse pouco, é tudo, na verdade, é o que basta, mas eu aceito passar por uma vida pequena, é uma escolha muito arriscada, inclusive. Porque se eu digo que tem uma fé para uma coisa, mas não tem para outra, é meio confusa essa fé. Pode ser que eu não alcance nem uma coisa nem outra. Nem uma grande vida, nem a salvação. Porque é uma fé meio bagunçada. Então a gente precisa analisar isso. Tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. Então, a vida do mendigo Lázaro não glorificou a Deus. Ninguém se espelhou. Nossa, ninguém nunca falou isso, né? Eu quero assim, meu exemplo é o mendigo Lázaro. Ele é o cara para mim. Não. A gente quer a fé de Abraão, a coragem de Davi, né? A gente quer aquela determinação de Paulo, aquela ousadia de Eliseu, aquele homem de fé que falava o negócio acontecia. Né? A gente se espelha nesses. A gente vê José, por exemplo. José, para mim, é um dos caras assim, mais espetaculares, porque tudo para ele foi pior. Estava sem família, com outra língua, escravo. Daniel ainda estava num palácio. Davi ainda estava com o povo dele. José não tinha nada de bom acontecendo na vida dele. Mas a gente vê claramente que ele era um filho obediente, um filho que tinha a vida com Deus, porque Deus falava com ele, Deus dava sonhos a ele. Então, Deus não vai dar sonho para o carnal pecador falar que você vai ser grande, não. Ele tinha uma vida com Deus. E os irmãos dele eram aqueles caras amargurados. A palavra diz que eles tinham má fama, que eles não eram bem vistos ali na sociedade. Venderam José, foram cruéis com José. E como é que José retribuiu aquilo? Como um homem de Deus. Ele devolveu o mal que eles fizeram com o bem. Tratou bem, cuidou deles, ele não se vingou, mas ele os amou, ele cuidou deles, ele era um homem curado. Ele mostrou tanto que ele era um homem curado, que ele colocou o nome dos filhos dele de Manassés e Efraim. Ele colocou o primeiro de perdão, eu esqueci da minha aflição, do tempo da minha aflição, e de prosperidade. Deus me fez prosperar. Então, os filhos dele mostravam o espírito que estava nele. Colocou o nome de perdão e prosperidade. Teve um filho, né, que chamou de Icabode. Teve o filho que foi colocar o nome de Jabes, o causador de dores, de Icabode, o sem glória.
se eu não me engano, foi a neta, a nora do Eli. Colocou o nome de Cabode. A glória se foi. Ou a de Jabes, né, foi o causador de dores. Então veja, eles davam os nomes baseados no sentimento que eles estavam na época. Você vê lá os irmãos os filhos de Jacó, cada nome era um nome de disputa. Agora meu marido vai me amar, agora Deus me fez vencer essa batalha. Ou seja, eles davam os nomes com base naquilo que eles estavam sentindo naquele momento. E José deu o nome de perdão e de prosperidade. Então, ele não estava carregando ódio, ele não estava carregando, e olha que fizeram maldade com ele, hein? Ele guardou o coração. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. São as saídas da sua vida. Então, nós não podemos sujar o nosso coração. Ele não traiu as pessoas. José, você vê, ele não traiu Deus, ele não traiu o patrão dele. Ele passou por tudo que ele teve que passar, sem saber quando que ia acabar, se ia acabar. Ele simplesmente passou porque ele sabia qual era o certo, ele aprendeu qual era o certo, ele era sempre a mesma pessoa. Sempre a mesma pessoa. Todos os dias ele acordava decidido a ter as melhores escolhas. Então ele decidiu, eu vou honrar a Deus, eu vou honrar o meu patrão, eu vou honrar aquilo que vier às minhas mãos. Ele teve que esquecer o passado para poder prosperar. Então, se a gente quer viver uma grande vida, pessoal, uma vida abençoada, a gente não pode carregar lixo emocional. Às vezes a gente vem carregando muito lixo. Se ainda estou carregando amargura, se ainda estou carregando ódio, se ainda estou falando do passado, vira e mexe eu volto naquilo, lembro daquilo, jogo na cara das pessoas, eu fico mal, fico remoendo, chega uma data que me remete àquilo, aquilo carrega uma carga. A gente precisa se libertar disso, só vai ter derrota. Você já percebeu que há épocas do ano que pessoas ficam mal? Tem que se libertar disso. Às vezes é um Natal, às vezes é um aniversário, às vezes é uma data que para ela lembra uma situação ruim, uma coisa negativa. Não, para prosperar eu preciso esquecer o passado, eu preciso perdoar. Porque em tal tempo o cônjuge fez isso, tá bom, mas vamos superar isso. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. Porque a amargura, pessoal, fala comigo, a amargura tem companhia. Um amargurado, ele gosta de companhia. Veja que os irmãos de José, todos eles se uniram. Não pensaram no irmão, não pensaram no sofrimento do pai, não pensaram no sofrimento do próprio José, não pensaram em nada. O amargurado, ele gosta de companhia. Veja que a mulher de Potifar, quando ela se sentiu rejeitada, porque o José foi firme ali, ela quis acabar com a vida dele. Amargurada, mentiu. Por quê? Você acha mesmo que um escravo teria o devido processo legal? Era para ele ter sido morto. Ele era uma coisa. Ele não tinha julgamento ali. Ele entrou naquela prisão para nunca mais sair. Não existe isso. Ela tentou matar ele. Então é Deus que preserva. Porque pessoas amarguradas são egoístas. Mas para prosperar, eu preciso liberar perdão. Então cada um aqui de nós passou por diversas situações. E a maneira que nós reagimos a elas é o que vai mudar a nossa vida. O que Paulo fala? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu olho para aquelas que estão diante de mim e prossigo para o alvo. Então, eu tenho que deixar para trás aquilo que eu posso usar apenas como um aprendizado, e não mais como uma amargura, como um lixo emocional, como uma bola de ferro no meu pé, que não me deixa ser livre, que não me deixa ser pleno.
né? Eu não sou pleno nesse relacionamento, eu estou sempre com uma reserva, porque eu fico lembrando de coisas, eu não consigo ser pleno na vida, porque eu ainda carrego crenças malignas, chega a determinada época do ano, eu lembro do que me fizeram, eu lembro daquele aniversário, quando eu tinha 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, que foram todos ruins, eu lembro do final do ano, que na minha família, eu passava tal situação, todo mundo brigava, ou não tinha nada, era uma escassez, então... Não, já foi, eu não estou mais lá. Eu não estou mais lá. Deus guardou, Deus preservou, Deus te deu a vida, você não está morto, você tem a chance de fazer algo bom hoje. Ou seja, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu olho para aquelas que estão diante de mim. Eu quero uma grande vida, eu quero uma família abençoada, eu quero ser bênção na vida das pessoas, então eu vou olhar para o alvo. Eu sou um cristão, eu levo o nome de Cristo. Eu tenho que tratar bem as pessoas, eu tenho que levar a minha vida. O Senhor me disse, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Eu estou sendo testemunha do quê? De quem? Tem que ser de Cristo. Então eu vou passar pelo que tiver que passar. E eu vou fazer o que eu aprendi, que é o certo. Por que o José, ele teve, o Davi também, né? Tantos, tiveram tantas injustiças, e eles tiveram uma boa atitude, porque eles fizeram o que eles sabiam, eles foram ensinados. Nós estamos aqui sendo ensinados. Nós temos um padrão, nós aprendemos algo. Independente do que fizeram com eles deram uma boa atitude, tiveram uma boa atitude. José teve uma boa atitude, independente da injustiça dos irmãos. Davi teve uma boa atitude, independente da injustiça do Saul. Então, eles fizeram aquilo que eles sabiam que era o certo. Nós temos que fazer aquilo que a gente sabe que é o certo, a gente sabe. Então, não vou mais carregar, eu falo, eu não estou sentindo, eu não quero. Não é assim que um homem de Deus, uma mulher de Deus trata. Então, se eu não estou bem, eu vou pedir graça para Deus. Se eu não estou num momento bom, eu vou orar sobre isso. Não vou simplesmente lá e vou deixar os sentimentos me levarem, porque aí o diabo vai fazendo a festa. Então, meus queridos, vamos crescer nesse sentido, vamos crescer neste temor, vamos crescer no perdão, vamos crescer no caráter, vamos crescer na intimidade, vamos crescer na integridade, vamos crescer todos os dias. Sempre, 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 como falamos várias vezes a palavra sempre. Ser cristão é um estilo de vida. Amém, meus queridos? Fiquem em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, com sua mão no coração, eu peço que você medite sobre isso que nós falamos hoje. Ouça a voz do Espírito Santo. José nunca chegaria onde chegou se ele não tivesse se mantido irrepreensível. Ele tinha um padrão. Jesus nos deu um padrão. Jesus nos deu um padrão muito alto. Lembra daquela passagem que Pedro pergunta para o Senhor se tinha que perdoar 7 vezes? Os rabinos falavam que 3 vezes estava muito bom, e depois, esqueci a pessoa, esquece as pessoas, ela não quer. Já errou comigo 3 vezes, onde já se viu. O Pedro, cheio de si mesmo, quis mostrar para Jesus que ele era muito mais espiritual. E ele falou, Senhor, 7 vezes, eu acho que tá legal, né? Perdoar as pessoas. Pedro? Não, Pedro, também não é isso, não. Jesus deu um padrão para ele. São quase 500 vezes, Pedro, mas por dia, tá? Quem consegue perdoar quase 500 vezes por dia? Ou seja, o que o Senhor nos ensina? Se eu quero uma grande vida, eu preciso me tornar uma pessoa fora do comum. Como a gente louvou, quem é esse? Quem é esse que é fora do comum? Que fala coisas fora do comum? Que age, que trata as pessoas de uma forma tão incomum? Mais do mesmo, pessoal, o mundo já tem muito. Mais imitações de crente, o mundo tem bastante. Não vamos ser mais uma. Não vamos ser mais uma em nome de Jesus.
O Senhor fala para a gente aprender com Ele humildade e mansidão. Humildade é fundamental. Temor é fundamental. Eu não faço por ninguém, eu não faço porque eu estou sentindo, eu faço porque eu quero agradar a Deus. Eu tenho temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Então eu começo a ter temor. Eu não falo mais bobagem. Eu não ajo mais de uma forma inconsequente, uma forma descontrolada. Não, eu tenho temor. José mostrou que quando os irmãos precisaram dele, eles foram cuidados. Se certas pessoas procurassem você hoje, tivesse uma necessidade, você faria como José ou nem atenderia? Nem atenderia o telefone, ficaria tripudiando da pessoa, bem feito, você está colhendo, bem feito para você. Analisa isso, pessoal. É muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Às vezes tem coisas aí guardadas no coração que às vezes a gente não tem consciência, mas pensa nisso. Às vezes uma pessoa que te maltratou, uma pessoa que te feriu, se ela te ligasse hoje, te mandasse uma mensagem, eu tentei com todo mundo, eu sei que eu fui mal para você, eu sei que eu agi assim com você, mas eu estou precisando disso. Você, bem feito. Ou será que eu ia olhar para essa pessoa? Tá bom, vou te ajudar. Como José fez. Perdão e prosperidade foram o nome dos filhos dele. Para prosperar, pessoal, ninguém vem para os Estados Unidos esperando uma vida pior. Mas primeiro, eu tenho que estar alinhado com Deus. Primeiro eu precisei esquecer. Primeiro eu precisei perdoar. Primeiro eu precisei me curar. Para depois esperar coisas melhores. Então eu peço que você fale com o Senhor. E você analise isso. Não se canse de fazer o bem. Independente do que aconteceu, a palavra me ensina, não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio colherá, se não desanimar. O problema das pessoas é que elas desanimam muito rápido. Elas param muito rápido. Elas se cansam muito rápido. Lembra daquela expressão? Eu estou cansado. Eu não aguento mais. E a palavra diz, você já se cansou com homens, como você quer correr com cavalos? Se eu digo que eu quero muito, mas eu me canso rápido. Que vida é essa que eu espero ter? Não vai acontecer. Não é possível. Então limpe o seu coração. Fale com o Senhor neste momento. Lembra de que a amargura carrega companhia. Não carrega mais essa companhia. Não fale mais das mesmas coisas. Vamos subir o nosso nível. Vamos subir o nosso nível. Fale com o Senhor. Eu vou te dar uns minutos. Fale com o Senhor. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Fale com o Senhor. Mas mesmo assim Peça ajuda ao Senhor. me amou. Peça graça, Senhor, me ajuda nisso. Com uma frase Ele é o nosso melhor amigo. tira a pedra, Ele é o nosso melhor amigo. Peça ajuda a Ele. Ele me perdoou. Quantas vezes que em momentos de dificuldade Ele me nós não ligamos para pessoas, mas quem pode fazer de verdade é o Senhor. Fale com Ele. Peça ajuda a Ele. Peça ajuda a Ele. Lembra? Lembra daquela pessoa? Lembra daquela pessoa que te fez mal?
Lembra daquela pessoa que te prejudicou de alguma maneira? Faça esse exercício agora em nome de Jesus. Declare perdão para ela agora. Declare: mas ela morreu até. Você vai declarar, você perdoe ela. Declare isso, Senhor. Abra sua boca e abra sua boca e diga o nome dela: fulano de tal, eu te perdoo. Fulano de tal, eu te perdoo. Fulano de tal, eu te perdoo. Tem aquela pessoa que às vezes te lesou, te deu um golpe, e você torce para encontrar com ela, você torce para que ela se dê mal, você deseja o mal para ela. Abençoa aquela pessoa agora. Às vezes ela está te devendo. Abençoa para que ela encontre a verdade, para que ela mude de vida e que ela seja íntegra e ela pague você, por exemplo. Declare, faça esse exercício. É assim que a gente rompe, pessoal. É assim que a gente rompe. Abençoa aquela pessoa. Abençoa aquela pessoa que foi má, que prejudicou, que não tinha também o que dar. A pessoa dá o que ela tem. A gente não sabe também as dores que ela teve, os traumas que ela teve, as privações que ela teve. Paciência. A pessoa vai dar o que ela tem. Se você tem mais, você dê mais. Se ela não tinha o que dar, fazer o quê? São fatos. O que vai dar para fazer? Eu vou abençoar aquela pessoa, Senhor. Eu abençoo aquela criatura, Senhor. Abençoa aquela família. Abençoa aquela pessoa, meu Deus, abençoa. Eu declaro perdão, Senhor. Eu libero perdão para aquela pessoa. Eu não vou mais aceitar carregar esse lixo, Senhor, esse lixo emocional. Eu não vou carregar, meu Deus, esse passado, não. Eu quero prosperar, mas primeiro eu preciso perdoar. Perdão e prosperidade. Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer o tempo do meu sofrimento, e Deus me fez prosperar na terra, nessa terra. Então o Senhor vai me prosperar, mas primeiro eu preciso limpar o meu coração. A humildade e mansidão precisa estar no meu coração. Creia nisso em nome de Jesus. Eu peço que você coloque a mão na sua cabeça e que você ore comigo neste momento sobre essa situação. Coloque a mão na sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero repreender agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu quero repreender agora todo o peso, todo sentimento, Senhor, toda amargura. Ore junto comigo em nome de Jesus, que todo mal, Senhor, toda amargura, todo sentimento, todo plano maligno que foi levantado contra a minha vida, Senhor, todo passado que me atormenta, Senhor, todo sentimento, todo ódio, todo peso, toda opressão, em nome do Senhor Jesus agora, em nome do Senhor Jesus, toda a escravidão do passado, Senhor, toda a escravidão do passado, todo domínio maligno, em nome de Jesus, que muitas vezes me impede de ser feliz, Senhor, todo domínio diabólico, todo peso, toda opressão, toda trava maligna que impede de eu ser abençoado, da minha salvação, meu Pai. Eu não tenho certeza da minha salvação, porque o meu coração já está contaminado, Senhor, de opressão, de mágoa, Senhor. Eu repreendo agora todo o mal, todo espírito da infelicidade, todo espírito do peso, todo espírito da tristeza, todo espírito da angústia, em nome do Senhor Jesus, toda inveja, toda amargura, todo sentimento que não deixa olhar para frente, que eu fico voltando no passado, eu falo do passado, eu reclamo do passado, eu não consigo olhar para frente, para o futuro. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus todo mal. Pega tudo que é seu agora, em nome do Senhor Jesus, todo mal, todo sentimento, todo peso, toda amargura, todo peso, em nome de Jesus, repreenda agora, em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a sua mente, por favor. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu coração. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Diga a você mesmo: eu sou livre, Senhor. Eu sou livre, Senhor. Eu sou feliz, Senhor.
eu não carrego peso, eu não carrego lixo, eu sou livre, Senhor, eu olho para frente. Diga isso em nome de Jesus: eu sou livre. Abençoa a sua vida, abençoa a sua vida, abençoa a sua vida. Senhor, eu sou livre, a minha vida é abençoada, a minha vida é abençoada, tudo que eu faço é abençoado, tudo que eu coloco as mãos é abençoado, a minha vida está curada, eu estou curado, o meu emocional é curado, a minha vida é curada, o meu emocional está curado. Eu olho para frente, eu alimento a fé, eu alimento o amor, eu alimento o perdão, eu não alimento nunca mais a amargura, o peso, a inveja, o desejo de que alguma coisa dê errado para aquela pessoa. Eu não vou reabrir essas feridas, eu não vou abrir essas feridas, elas estão fechadas, em nome de Jesus. Abra a sua boca e diga isso, em nome de Jesus: eu abençoo a minha vida, eu abençoo a minha vida, eu nunca mais vou amaldiçoar a minha vida, eu nunca mais vou tratar mal as pessoas, eu vou ter domínio próprio, eu tenho domínio próprio, eu tenho a humildade e a mansidão, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se às vezes você tem uma dificuldade, tem uma situação, você quer uma ajuda, uma concordância, peça ajuda, levante a sua mão, nós vamos orar, nós vamos ajudar, mas não saia da mesma maneira. Lembra disso, pessoal, que o amor de Deus é incondicional, mas as promessas não. As promessas não, as promessas são condicionadas à obediência. Então escolha hoje. Eu me levanto, Senhor, e eu atraio o favor de Deus, eu atraio o favor do Senhor para a minha vida. O diabo, diga isso, o diabo não tem lugar na minha vida, em nome de Jesus. Se vier uma seta, se vier um sentimento, eu vou clamar o sangue de Jesus, eu vou orar sobre aquilo. Eu ver um sentimento, eu vou ungir, eu vou expulsar, eu não vou aceitar. Minha mente está treinada, minha mente é treinada, eu vivo no modo cristão, eu não vivo agora sou crente, agora não sou crente, agora sou mundano, agora sou carnal. Não, eu vivo no modo cristão. Eu creio, Senhor, eu creio na mudança, creia nessa mudança, pessoal. Não retroceda, tome essa decisão: Senhor, eu não retrocedo, eu esqueço daquilo que se foi, e eu olho para o alvo. Qual o seu alvo? Qual o seu alvo? O que você quer? Quem você quer atingir? Qual pessoa você quer trazer para Jesus? Qual o resultado que você quer? Qual o impacto que você quer ter na vida das pessoas? Então aquele é o seu alvo, então você vai buscar aquele alvo. E uma pessoa que tem alvo, a visão, ela impõe uma disciplina. Por causa da visão, você não vai se distrair do caminho, você não vai se desviar do propósito, você não vai falar coisas que não deve, porque você tem uma visão, você tem um alvo, você vai perseguir esse alvo, você vai perseguir essa visão, você vai perseguir esse padrão. Eu vou impactar minha família dessa maneira, eu vou impactar os meus filhos dessa maneira, eu vou ser um exemplo na minha casa desta forma, eu vou atrair pessoas para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Por quê? Porque eu tenho um padrão. Eu vivo no modo cristão, então eu sou cristão na minha casa, eu sou cristão no trânsito, eu sou cristão no trabalho, eu sou cristão na igreja, eu sou cristão com pessoas que eu não gosto muito, mas eu continuo mantendo a minha fidelidade, até porque o Senhor disse que eu não ganho recompensa nenhuma amando quem me ama. Eu não tenho recompensa por amar as minhas filhas, mas eu tenho recompensa por amar aqueles que são difíceis, que são complicados, que não favorecem a vida deles. Então, mas não sou eu que vou pesar, então eu vou abençoar, porque falar de problema não vai tirar o problema, falar do que o outro não muda, não vai fazer ele mudar, falar que a minha vida não sai do lugar, não vai fazer ela sair do lugar. É só a gente ter um pouco mais de atenção. Falar que tal situação está difícil não vai fazer ela ficar fácil. Nós precisamos dessa atenção. Josué, você só vai conseguir de um jeito, Josué, meditando na palavra de dia e de noite. O que a palavra me diz?
Cuidado com as suas palavras. Pensa no que é certo, pensa no que edifica, pensa no que constrói, pensa no que é de boa fama. Declara a palavra. A língua tem o poder da vida e da morte. Quem gosta de usá-la vai comer do seu fruto. A língua é como um fogo que incendeia todo um bosque. Então não vou ficar incendiando a minha vida. Eu vou atrair bênçãos para a minha vida. Eu vou guardar o meu coração, porque dele depende a minha vida. Cuidado com o que você pensa. Então eu estou pensando certo, eu vou tratar bem, eu vou abençoar, eu vou ser íntegro, eu vou ser uma pessoa só, eu vou vigiar dia e noite, dia e noite, dia e noite, noite e dia e noite, todos os dias, focado, eu vou repetição, não sai da minha boca, eu medito na coisa certa, eu não falo mais, menino, você não muda, menino, você não tem jeito, não, peraí, você é uma bênção. Você é uma bênção. Às vezes a gente repete palavras, expressões dos nossos pais, dos nossos avós. Tira isso da sua vida. Você não está mais lá. Sua influência é Cristo, sua influência é Jesus, sua influência é a palavra de Deus. Aquilo que você ouviu não faz parte mais da sua vida. Não faz parte. Tenha isso na sua mente, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu creio, Senhor. Eu creio em mudanças, Senhor. Eu creio em mudanças. Eu creio, meu Pai, que sempre viveremos no modo cristão. Vivemos no modo cristão, meu Pai, sempre buscando, perseguindo. Claro que nós não somos perfeitos, não vamos acertar sempre, Senhor. Nem os heróis da palavra acertaram sempre. Mas eles tinham um alvo, eles tinham uma visão muito clara. Eles não se desviaram daquela visão. Então eu te peço, Senhor, que cada um aqui tenha algo muito claro no seu espírito, uma visão muito clara no seu espírito, para que tenhamos aqui vencedores, Senhor. Homens e mulheres com famílias abençoadas, com filhos abençoados, com uma história abençoada, com uma trajetória de vida que louva, que glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que a Sua palavra tenha vindo e alcançado o propósito pela qual ela foi enviada, Senhor. Muito obrigado. Fala aos corações, fortaleça cada um, meu Pai, fortaleça o nosso povo. Dê graça, derrama da unção sobre cada um aqui, Senhor, para que consiga perdoar definitivamente, para que não abra nunca mais aquelas feridas, Senhor, para que não carregue mais nada negativo, Senhor, somente carregue a verdade é que liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu fico com a verdade, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos desde já. Amém, amém e amém.